O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem, vê. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Feliz Natal. Estamos no tempo de Natal, agora de maneira especial, nos preparando para a Epifania do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai se manifestar para os 3 reis magos, aqueles que foram seguindo aquela estrela e chegaram em Belém, conversaram ali com Herodes, e Herodes meio enciumado, já quis saber onde é que ia nascer o rei de Israel e quis matar, e mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. E depois os 3 reis magos foram e viram com os próprios olhos, na pessoa daquele menino, o Salvador de todos, o enviado do Pai, aquele que foi concebido no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Então, estamos caminhando para esse momento. Mas enquanto nós não caminhamos, a igreja vai mostrando as experiências de manifestações que foram tendo os apóstolos e tantas outras pessoas. Hoje, de maneira especial, nós estamos vendo aqui Natanael, que depois foi chamado de Bartolomeu. Ele morreu esfolado. E quando Filipe foi atrás de Natanael para dizer que tinha encontrado o Messias, o Cristo, Natanael duvidou e jogou pesado. Me desculpe eu usar essa expressão. De Nazaré pode vir coisa boa? Então, Filipe desafiou: então vem cá, vamos lá, vamos ver. Quando ele chega, Jesus já vai dizendo assim: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael, ainda com aquela dúvida, ele perguntou: de onde me conheces? Aí Jesus fala uma coisa
que faz com que Natanael se converta e mude de vida. Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Você vê que quando Jesus fala isso, Natanael imediatamente diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele reconhece naquele momento a pessoa de Jesus só por causa dessa frase, só por causa dessa palavra que Jesus disse. Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Então, o que foi que na verdade aconteceu? Natanael estava debaixo de uma figueira, lendo a Torá. Ele estava num lugar separado, não tinha ninguém ao redor dele. Ele estava sozinho. Então, quando Jesus disse, eu te vi, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Então, Jesus declarou algo que para Filipe, só Deus poderia ver ele ali sozinho. Por isso que ele declarou logo, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Com esta palavra, ou melhor, com esta profissão de fé, Jesus agora responde para ele, olha, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma vez que ele declara a fé em Jesus Cristo, ele ganhou a salvação. E realmente, viu? Filipe, ou melhor, Natanael, a partir de então ele seguiu Jesus e não o deixou mais. E depois da ressurreição, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele continuou professando essa fé. Eu creio que tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esse Israel aqui se amplia, não é somente Israel enquanto o povo de Israel, mas todas as nações, todos os povos. Jesus é o Rei, Ele é o Senhor. E depois, ele, indo pregar o Evangelho, teve que professar essa fé também diante dos imperadores, diante do imperador. E ele professou de novo e ali ele foi morto, mas foi morto esfolado. Tiraram a pele do corpo dele, tanto que as imagens de Natanael, ou São Bartolomeu, né? É com ele, com o rosto dele, assim, a pele do rosto dele nas mãos. Mas o importante aqui é o que Jesus está dizendo. Uma vez que ele creu, e creu até a morte, ele passou desta vida para outra, e agora ele está no céu contemplando a face de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez fica bem claro. Não há outro meio de salvação, senão através de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós cremos, é a profissão de fé que nós fazemos. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa profissão de fé de Natanael, que se reduziu, ficou apenas no essencial: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa profissão ela foi crescendo dentro da igreja. O Espírito Santo foi inspirando no coração dos santos padres, nos concílios, até chegar nessa profissão que eu acabei de rezar. E essa é a nossa fé. Nós cremos e nós não podemos nos desviar desta fé. Tanto que no batismo, após nós sermos batizados, ou melhor, aquele momento que nós fazemos a nossa renúncia, nós renunciamos ao demônio, às suas obras, renunciamos ao pecado, renunciamos às falsas religiões. Depois de nós renunciarmos, aí nós professamos a nossa fé. Aí, quando nós acabamos de professar a nossa fé, aí o rito do batismo diz: essa é a fé que nós professamos. Aí depois nós somos batizados. Por esta fé em nosso Senhor Jesus Cristo, esta fé na Igreja Católica, esta fé em crer que Jesus morreu e ressuscitou, que ele nasceu da Virgem Maria e que depois da sua morte ele ressuscitou e ele há de voltar um dia para julgar os vivos e os mortos. Nós precisamos nos agarrar a ela e irmos firmes até o fim. Por isso, meus irmãos, essa fé que nós professamos, ela não pode ficar somente na teoria, ela precisa estar na prática. E é preciso que nós conheçamos e entendamos cada parte do símbolo da nossa fé. Nós precisamos ter isso muito claro. Claro quem é Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós quem é a Santíssima Trindade. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Precisamos ter bem claro, meus irmãos, a igreja, o que é a igreja, o significado dela, por que que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo, por quê? Isso precisa ficar bem claro para nós. Precisa ficar bem claro para nós que ele nasceu da Virgem Maria, Maria que é virgem antes, no parto e depois do parto. Isso precisa ficar bem claro dentro de nós. Essa verdade precisa ficar bem incutida dentro de nós. Que ele morreu sob Pôncio Pilatos e ao terceiro dia ele ressuscitou. Tudo isso, meus irmãos, não pode ficar apenas assim, uma coisa que nós decoramos, mas essa verdade ela precisa estar conhecida. E para isso acontecer, meus irmãos, vamos pedalar. E como é que nós pedalamos? Vai lá no Catecismo da Igreja e estude. É bonito que no Catecismo de São Pio X, lá tem tudo através de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Você pode pegar esse catecismo de São Pio X, e ali você vai estudando, vai decorando.
Aí, esse catecismo que nós temos também, que é da Igreja Católica, assinado lá pelo Papa João Paulo II, que foi ali estudado, pensado e tudo mais pelo cardeal Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, que ele ainda era o cardeal. Ali está mais condensado as coisas. Então ali você estuda no Catecismo de Pio X e você vai lá no Catecismo da Igreja Católica, esse instituído aí pelo Papa São João Paulo II, e ali você vai estar mais condensado, você vai estudar melhor, ali vai dizer quem é Deus e vai explicar tudo melhor, tudo, para que nós possamos assimilar bem todas essas coisas. Você está compreendendo? Porque se isso ficar bem assimilado dentro de nós, meus irmãos, nenhum lobo vai nos tirar da Igreja Católica. Nenhum lobo revestido de cordeiro, nenhum anticristo vai nos tirar, nenhum falso profeta. Mas essa verdade vai estar tão clara dentro de nós, que até diante de uma perseguição, diante de uma prisão, nós não iremos arrefecer na nossa fé, nós não iremos abandonar nossa fé. E se for preciso morrer, nós morreremos, como os apóstolos morreram por causa desta fé. Como tantos santos morreram por causa desta fé, deram a vida. E diante daqueles homens, aqueles pagãos, aqueles imperadores, aqueles generais, aqueles presidentes, sabe lá quem, que não aceitavam a Deus e queriam interrogar e através da interrogação fazer com que as pessoas abandonassem a fé. Eles disseram: não, eu não posso abandonar esta verdade. Como eu posso? Eu não posso abandonar esta verdade. É a fé, nós cremos. Isso aqui não é história de carochinha, não. Ah, mas nós vamos matar vocês. Olha, eu não queria morrer. Mas se tiver de morrer por esta fé, eu morrerei. Foi assim que os mártires tiveram que professar. E aí, meus irmãos, depois de passarmos por todos esses sofrimentos e a nossa firmeza, essa profecia de Jesus na vida de Natanael ou de São Bartolomeu vai acontecer. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu Deus do céu! Meu Deus, como ontem, na primeira carta de São João, ele dizia: e nós o veremos tal como ele é. Meu Deus do céu. Eu aspiro e desejo um dia ver a Santíssima Trindade. Hoje eu tenho que me contentar em ver Jesus ali velado na Eucaristia. Mas um dia eu quero vê-lo como ele é, na sua natureza divina, na sua natureza humana, e ver o Pai, e ver o Espírito Santo, e conviver com Nossa Senhora e com todos os santos, depois de morrer pela igreja, professando a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, mais uma vez, eu me lembro de Santa Teresa: morro como filha da igreja, e nós precisamos morrer como filhos da igreja, sendo fiéis à Eucaristia, fiéis à Santa Missa, fiéis aos mandamentos, fiéis aos sacramentos, e assim por diante. E vereis o Filho do Homem. Vamos professar nossa fé, meus irmãos.
Vamos viver com intensidade. Pais, catequizem os seus filhos, ensinem a eles o credo, mas ao mesmo tempo deem para eles o sentido, o que significa cada frase daquela, para que fique incutido como Deus falou lá no livro do Deuteronômio. Incutir no coração dos seus filhos dia e noite as palavras, essas palavras que estão escritas aqui. Que Deus nos dê a graça, que Nossa Senhora nos ajude para que nós sejamos fiéis e que nós possamos adorar o Senhor como os 3 magos adoraram, como os pastores adoraram, como aquele cego de nascença adorou, que está lá no capítulo 9 do Evangelho de São João, como aquele soldado, aquele oficial romano, depois de ter passado a lança no corpo santo de nosso Senhor, e ele viu jorrar sangue e água, ele caiu de joelhos e disse: este é o Filho de Deus, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Como o bom ladrão que nós falamos, que estava na cruz e professou também a fé. E assim, durante toda a história da igreja, todos aqueles que foram professando e morreram professando a fé. Sim, vamos dizer com a força do nosso coração e com toda a nossa vida, como Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.